A paz do Senhor, galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com mais um episódio do podcast Vozes Cast. É uma honra ter você aqui com a gente, nos ouvindo. E no dia de hoje a gente tem aqui uma pessoa muito especial, o nosso maestro Enoque, que nos deu a honra da sua presença. Você pode se apresentar para o pessoal, Enoque? Claro. Olá, gente. Lari, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é uma honra, né? Falar um pouco daquilo que Jesus tem feito na minha vida, na vida da minha família e o quão bom é servir o Senhor Jesus. Com toda certeza, né, Enoque? Então, assim, a sua história ela já é uma baita de uma inspiração para mim. Para quem já conhece a história do Enoque sabe, mas para Legal. que o pessoal te conheça, né, e também sirva de inspiração para outras pessoas, você pode dizer para a gente como que o cristianismo ele se deu início na sua vida? Claro. É, eu venho de uma família sacerdotal. Vovô já era pastor quando nasci, né? Então todos os tios são envolvidos no Ministério de Madureira. Eu sou um carioca morando em São Paulo há 2 anos, quase 2 anos, forçando um pouquinho a barra. E tive o privilégio, tenho o privilégio de ter nascido num lar cristão. Então, a minha história com Cristo, ela tem várias fases, mas ela sempre foi ao entorno do reino, tá? Por que eu digo ao entorno do reino? Porque eu nasci num lar cristão, fui instruído nos preceitos e valores da palavra de Deus, mas a experiência com Cristo de verdade, ela se deu um pouco mais tarde, Uhum. tá? Ao longo dessa caminhada, e a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Interessante, né? Isso é muito interessante porque assim a gente não vê mais tantas pessoas que nasceram em berço evangélico, né? Eu particularmente eu não nasci em um berço evangélico. E como você falou, realmente é uma honra você ter assim uma família que já é da igreja, sabe, vô que são pastores. Cara, isso assim é uma honra que nem todos têm e realmente é um privilégio, né? Então fala pra gente como é que foi a sua infância, a sua adolescência nesse meio. A infância ela foi marcada por cultos diário em casas diferentes, tá? Então, na segunda era a casa da irmã Nancy. Falo com muito carinho. Não sei se seus parentes, filhos, netos irão assistir, mas eu lembro muito bem de às segundas-feiras, às 19 horas, ir para a casa da irmã Nancy. E tenho essa memória já de muito cedo, assim, 5 anos, já acompanhar a vovô nesse processo. Na terça-feira era na casa de alguma outra pessoa. Na quarta-feira era na igreja. Na quinta-feira era lá em casa, na casa de vovô. Eu cresci com os meus avós. Seu Francelino, minha avó, em memória, Dona Sebastiana, que tenho muito carinho. E eu tive a oportunidade de receber pessoas ao longo dos dias da semana para fazerem reuniões de oração. Era um saco, era chato, tá? Para uma criança ficar ali 3, 4 horas orando. Na realidade, eu estava dormindo, essa é a verdade. Mas aquilo forjou algo em mim que me fez chegar aqui. Então hoje eu já estou quase nos 40, não vou revelar a idade, mas já está quase, assim, já batendo na porta, tá? Vem a 40. Mas isso faz parte da minha história e eu confesso que sinto falta disso hoje, dessa intensidade, desse momento onde, desculpa, nós vamos semear na oração, através da oração, e colher frutos e poder testemunhar desses frutos. E a sua adolescência, como que foi? Porque, querendo ou não, desculpa, querendo ou não, a adolescência é uma fase meio turbulenta, né? Adolescente, ele é um pouquinho difícil de lidar. Então, fala pra gente como é que foi. Olha, eu confesso que a minha adolescência foi uma adolescência de rebelde, tá? Rebelde estando dentro de casa. E aí, quando eu digo dentro de casa, eu estou dizendo dentro da igreja, tá? É, é uma fase onde a gente questiona tudo, né? Onde a gente testa limites. Então, se vovô fala para
e vovó, e titia, e mamãe dizem, não minta, que nada. Só uma mentirinha. E aí você vai testando os limites e você percebe que até funciona, só que é em curta duração. Porém, você não consegue se livrar das consequências daquilo que você faz. Sim. Então, a adolescência ela é marcada por fases também. Eu tive uma adolescência muito intensa nas atividades dentro da igreja. Tá? Então, eu me recordo de, ainda muito jovem, muito novo, sendo líder de juniores, ainda muito novo, envolvido em escola bíblica dominical, tá? Muito ativo nisso, mas talvez sem a maturidade e a consciência do que eu estava fazendo. Tá? E tudo isso eu precisava conjugar com a realidade fora da igreja. Escola, relacionamento extra-igreja. E foi nessa fase aí que eu tentei testar alguns limites. E aí você pode me perguntar, você pode estar se perguntando, como testar limites? Testar limites do tipo, eu vou ouvir um pagode, eu vou ouvir uma música qualquer do mundo que os colegas da escola estão ouvindo. Eu vou me alimentar disso. Eu vou acessar conteúdos que até então não me eram apresentados dentro daquele ambiente religioso, na comunidade cristã da qual eu pertencia. Eu vou testar um vocabulário diferente daquilo que eu cresci ouvindo. Então, são limites estando dentro de casa. Então, essa parte da adolescência, já chegando na juventude, foi um divisor de águas, mas ela não durou muito tempo, porque eu tive, aos 16 anos, a oportunidade de conhecer a pessoa que mudou a minha vida, a minha esposa, Oh. Vanúbia, e aí, amor, te Que amo, fofo. tum, 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 tum. A Vanúbia ela é muito importante para mim, porque ela marca exatamente esse processo. Então, questionamentos, limites que foram sendo testados ao longo do tempo. Quando eu encontro Vanúbia, quando o Senhor me apresenta Vanúbia, ela foi um presente que me deu um direcionamento, me ajudou bastante. E se houver espaço aqui nessa pauta, na pauta de hoje, nesse episódio, a gente fala um pouco mais sobre como se deu isso. Você entrou no assunto que eu queria falar, não vou negar. Eu queria muito falar porque o testemunho de vocês é lindo. Legal. E hoje em dia é difícil a gente ver no nosso meio a união de propósito. E eu tenho essa plena certeza de que você e a Vanúbia são, assim, uma união de propósito. Né? Hoje, o esperar em Deus, até para muitos jovens cristãos, é visto como uma besteira, e não é. O Senhor, Ele tem o melhor para nós. Legal. Então, assim, conta pra gente esse testemunho, porque o testemunho de vocês é muito bonito e eu creio que vai edificar vidas que estão nos ouvindo. Amém. Conto sim. Olha, eu trouxe uma foto, ela representa muito bem quem é a minha esposa, essa linda mulher, a mulher mais linda que existe na face da terra, é a Vanúbia. Vanúbia foi um presente de Deus para mim aos meus 16 anos. Lembro-me bem que estava na cozinha de minha avó, sentado à mesa, estudando para um concurso público. Naquela ocasião, eu queria ser aviador. Eu queria ser militar. E meu tio, já em Cristo Jesus, ele chega para mim e fala o seguinte: Enoque, tem uma pessoa lá na minha igreja que seria a pessoa perfeita para você casar. Aí eu falei assim: tio, na boa, não estou pensando em namorar. Porém, meu tio conseguiu um encontro, tá? E esse encontro chegou, que dia? 18 de novembro de 2001. Era um congresso de adolescente,
ou jovens, posso estar enganado aqui, adolescente ou jovens. E no final do culto, meu tio Eli, ele apresenta Vanúbia para mim. Lembro-me bem, ela estava com uma saia roxa, ela estava com uma camisa, uma blusa escura, um roxo escuro, toda combinando uma meia calça. Ela estava linda. E aí eu cheguei para ela, seco, ogro, virei para ela e falei assim, olha, não quero namorar. Meu tio falou que você é a pessoa ideal para casar. Então, assim, de boa, se for para ter um relacionamento, é um relacionamento sério e para casar. Essa foi a minha cantada. Tu acha que foi boa? Não sei. Eu acho que hoje, avaliando, eu poderia ter feito diferente. Mas, assim, foi com muita sinceridade. Começamos a caminhar. Eu era muito tímido naquela época, então, se hoje eu tenho dificuldade com as palavras, no sentido de ficar por horas conversando, naquela época era muito pior, mas Vanúbia ela foi me ajudando. Se nós temos um ponto que complementa bem, é que eu falo pouco e Vanúbia gosta de falar, né? Então, ela foi me ajudando naquilo que eu precisava melhorar e o Senhor foi nos abençoando nessa caminhada. Nosso relacionamento ele é construído a partir de princípios e valores. Eu cresci num ambiente onde a verdade da palavra de Deus ela era pregada de forma genuína e direta. Então eu vou tocar num tema aqui, talvez muito sensível na nossa atualidade, sobre virgindade. Caramba, Enoque, tu vai falar sobre isso? Sim, eu e Vanúbia, nós passamos pela fase do namoro, que foram 3 anos. Fase do noivado, que durou 1 ano. 4 anos de relacionamento. O sangue quente, mas nós não pecamos. Nós casamos virgens. Já são 17 anos de casados. Já são 21 anos de relacionamento, 22 na realidade. E o Senhor nos fez prosperar no nosso matrimônio e em todas as áreas da nossa vida por conta de obedecer princípio e valor. Então, eu quero te encorajar, você adolescente, você jovem, que ainda se guardou, que ainda se guarda, que esse é um princípio atual. Isso é para os dias de hoje. Não é para os dias de 20 anos atrás. Hoje você é bombardeado, você é estimulado, você é ridicularizado simplesmente pelo fato de preservar algo que para o Senhor tem valor. E se para o Senhor tem valor, amigo, amiga, jovem, invista nisso, valorize isso, porque isso vai fazer toda a diferença na sua família. Você quer ter uma família de sucesso? Você quer ter honra no seu relacionamento? Não quebre princípios e valores. Larissa, eu falo para você, te conheço, estou caminhando aqui com você há um pouco mais de 1 ano, quase 2 anos. Sim. Eu digo para você, preserve os princípios e valores do Senhor. Amém. Não negocie isso. Sabe por quê? Aconteceu comigo. Eu não procurei ninguém. Mas o Senhor disse, está no tempo. E o tempo é esse. Você vai conhecer a pessoa que vai caminhar com você por toda a eternidade. Está aqui minha esposa, Vanúbia, a quem eu tenho uma grande admiração, um grande amor. É uma pessoa formidável. Vanúbia é uma pessoa que me ajudou a estar mais próximo de Jesus. Eu digo para a Vanúbia que se eu pudesse hoje tangibilizar, tocar em Jesus, eu toco em Jesus através da Vanúbia. Um olhar para pessoas, um olhar de amor
para as necessidades das pessoas, que me faz admirar, acordar todos os dias e olhar para ela com um olhar de admiração. Nós caminhamos com pessoas que nós admiramos. Nós caminhamos com pessoas onde nós temos compatibilidade de valores e princípios. Essa é a história do Enoque da Vanube. Ah, isso aqui, nossa, deixa sem palavras. Isso é lindo, Enoque. É lindo de ver esse amor. Porque a gente vive hoje em um tempo onde o relacionamento é muito desvalorizado, onde o casamento é muito desvalorizado, né? Como você falou, onde ser virgem, se guardar, esperar no Senhor, até mesmo na igreja, já é visto como algo ridículo, e não é. O Senhor, ele tem o melhor preparado para as nossas vidas. Às vezes o tempo de espera é muito difícil, né? Tem pessoas que esperam 3, 4, 5, 10 anos, mas Deus, ele tem um tempo para cada pessoa. O seu tempo foi aos 16 anos. O meu tempo não chegou ainda. Então, assim, Deus, ele tem o tempo para cada pessoa e vale a pena. E você e o seu relacionamento é um testemunho, uma prova de que vale a pena Amém. esperar no Senhor, Glória a Deus. né? Então, assim, para a gente não mudar de pauta, mas entrar num assunto que eu já estou um pouco ansiosa, não nego. Como que a música ela entrou na sua vida? Ah, legal. Esse é um assunto bom, porque papai sempre investiu na parte técnica, né? Então, eu lembro de papai todas as noites pegando lá a sua guitarrinha velha, ligando uma caixa de som, sentando na cabeceira da cama e tocando lá as suas músicas. Então, todo fim de semana eu estava com meu pai e com minha mãe e, em algum momento, por volta dos 7, 8 anos, papai me matriculou na escola de música na igreja sede em Madureira, no Rio de Janeiro. E era um período que talvez me faltou maturidade para entender, mas eu não queria. Naquele momento eu não queria, tá? E enrolava. Eu saía de casa quando já estava ali caminhando sozinho, e eu comecei a pegar ônibus no Rio de Janeiro. Naquela época era possível. Com 8, 9 anos, eu já levava minha irmã para a escola, eu já ia para a escola sozinho, sem ninguém, e eu pegava o ônibus para ir para a escola, né, de música. Só que assim, eu não chegava na escola de música. Eu pegava um ônibus, ficava rodando, dava o horário, eu voltava para casa. E aí, como é que foi a aula? A aula foi maravilhosa e nada, eu não tinha ido para a aula. Dava migué. Mas posso estar errado aqui em termos de cronologia, mas 12, 14 anos, foi basicamente nessa fase. Eu cheguei na igreja onde meus avós, meus tios congregavam, e tinha um grupo de músicos, né? Jovens, adolescentes. Então tinha lá o Daniel no teclado, tinha o Vitor no baixo, tinha o Davi na guitarra, tinha alguém na bateria que eu não me recordo. Acho que era o Saulo que estava na bateria. E era assim, todo mundo jovem, muito jovem, muito jovem, muito adolescente mesmo. E não saía nada. Eles estavam tentando fazer algum som e não saía nada naquela ocasião. Depois se tornaram bons músicos. E naquele momento, quando eu cheguei, quando eu pisei na entrada daquela igreja e ouvi tudo isso, me veio a seguinte pergunta na minha mente. Cara, como seria se você tivesse aprendido música hoje? Como que você poderia ajudar essa galera que está desorganizada ainda, tá? Mas quer muito, mas está desorganizada? Como você poderia ser útil? Eu lembro que naquele dia eu voltei para casa com uma determinação no meu coração de que eu aprenderia música em um curto espaço de tempo e que eu dedicaria a minha vida a encurtar a jornada do saber para as pessoas no âmbito do Ministério Musical. Tá? Então, cheguei em casa e falei com o meu avô, eu quero uma guitarra, eu quero um violão, eu quero alguma coisa, tá? Para tocar. E vovô preparou lá algum instrumento que ele estava guardado, e eu dormia e acordava
com um violão do lado. Inúmeras vezes, de madrugadas, eu acordava, pegava o violão, tinha algum tipo de insight, algum tipo de inspiração e praticava. Em 2 meses e meio, eu já estava tocando. E, como eu falei no início, na casa do meu avô, acontecia cultos todas as quintas-feiras. Então, eu lembro que todas as músicas que eram tocadas, cantadas, melhor dizendo, eu acompanhava, só que eu acompanhava em só 2 acordes, Ré e Lá. Então a pessoa estava tocando em Sol, eu tocava em Ré e Lá. A pessoa estava tocando em Fá, eu tocava em Ré e Lá. A pessoa estava tocando um corinho em tom menor, eu tocava em Ré e Lá. E era mal barato, assim. Depois as pessoas vinham, me davam um feedback. Poxa, foi bacana, foi legal. E eu me achando, né? E aí, assim, depois o Senhor foi me ajudando a aperfeiçoar e foi buscar o conhecimento. Então, a minha vida, o meu ministério musical, ele começa por conta dessa dor, né? Eu costumo dizer, e eu entendo dessa forma, tá? Os grandes empresários do Brasil, do mundo, eles construíram o seu negócio, na sua maioria, esses empresários de sucesso, a partir de dores. Então, você tem uma necessidade de trazer uma água mineral, porque agora eu estou com sede, vou beber uma água. Você quer facilitar o acesso. Eu estou aqui gravando com a Larissa esse episódio, mas imagina se eu tivesse de sair daqui agora, ir lá fora, pegar uma água para eu beber, para dessedentar a minha sede. Teria que cortar, teria que... Eu daria muito mais trabalho para quem vai editar esse vídeo posteriormente. Mas alguém pensou que se invasasse essa água aqui e refrigerasse essa água, eu poderia continuar conversando com você, Larissa, de forma muito mais facilitada. Então, uma dor, alguém teve essa dor no passado, idealizou soluções para essa dor. Então, o meu propósito de vida no âmbito musical, no ministério musical, hoje, é facilitar a jornada do conhecimento, seja espiritual, seja técnico, na vida daqueles que se predisporam a caminhar comigo. É isso. E, nossa, isso é muito interessante, Enoque, porque, querendo ou não, a palavra fala que o Senhor, ele passeia em mim os louvores. E o louvor, querendo ou não, para Deus, né, no meu ponto de vista, para Deus, na palavra tem uma importância, né? E a gente precisa levar, querendo ou não, não só o louvor de cantar, mas o louvor de tocar muito a sério, né? E o que que te motiva? O que que te fez falar, meu, vou pegar firme, Senhor, vou fazer a sua obra? O que que te deu essa certeza de falar, pô, é isso que Deus tem para minha vida? Nem sempre foi assim, tá? Então, eu tinha uma convicção. Eu tinha uma convicção, não. Eu tinha um desejo no meu coração de tocar. Eu nunca tive a ambição de ser o melhor músico, nunca passou pelo meu coração. E eu também, na fase inicial, não tinha a maturidade de atribuir o peso espiritual que é o tocar dentro da casa do Senhor. Tá? Mas eu lembro que entre os 14 e 15 e 16 anos, eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu não sei eu não posso afirmar que eu estava maduro espiritualmente nessa ocasião, tá? Eu acho que isso é gradativo. Mas naquela ocasião eu pensei assim: Senhor, se tu me deres o dom de ministrar louvor através de um instrumento ou através do meu canto, eu quero dedicar isso para o Senhor. Então eu vou fazer um contrato e uma aliança contigo. A aliança pressupõe que eu não ganho dinheiro nenhum com música. Senhor, o Senhor vai me dar uma família, mas a minha família não vai ser sustentada por música. E não existe problema nenhum se você
é um músico profissional e vive da música. Não tem problema nenhum. Eu estou falando da minha experiência. Eu entendi que era algo tão precioso que eu estava recebendo do Senhor. E esse algo precioso, ele tem a ver com a Dona Rita. A Dona Rita é minha mãe, Rita de Cássia. Um beijo, mãe. Certamente a senhora vai assistir esse vídeo, vai chorar horrores e vai compartilhar com todas as suas amigas e amigos, eu tenho certeza. Um beijo, te amo. Deus te abençoe. Mas eu cresci ouvindo as orações de uma mãe em casa e nas consagrações. E aqui eu quero direcionar uma palavra para você, mãe, para você, pai, para você, jovem, que ambiciona, que tem a ambição, o desejo de que seus filhos sejam alguém relevante no ministério e no reino, tá? Minha mãe falava assim, Senhor, a oração da minha mãe era meio que repetitiva, tá? Mas ela falava com toda a alma da seguinte forma. Me emociono quando eu lembro disso, porque eu chegava na consagração aos sábados, e a gente morava do lado da igreja, e mamãe, às vezes, estava orando da seguinte forma. Falava assim, Senhor, eu não te peço riqueza para os meus filhos. Eu não te peço riquezas. Mas eu te peço que eles possam ser ministros na sua casa. Senhor, faça do Enoque um grande ministro de louvor. Que o Enoque possa entronizar louvores ao teu nome. Eu cresci ouvindo mamãe orando dessa forma. E eu quero te encorajar, mãe, eu quero te encorajar, pai, a abençoar o seu filho dessa forma. Eu quero dizer para você que existe valor na sua oração. O seu filho, muitas das vezes, ele vai te rebater. O teu filho, muitas das vezes, vai dizer para você, você está biruta, você tá lelé da cuca, não tem nada a ver. A geração atual, ela é fortemente influenciada com argumentos que desconstroem o evangelho santo e genuíno. Então, eles aprendem diariamente a refutar tudo que você vai falar. E se você fala com base no que diz a palavra do Senhor, aí a oposição é maior ainda. Mas ele nunca vai poder se livrar de uma semente que você lançou. Então, quando você, pai, orar, quando você, mãe, orar, ore por aquilo que o Senhor pode fazer na vida do seu filho, dentro do reino. Porque dessa forma, se houver um alinhamento perfeito daquilo que o teu desejo e o desejo de Cristo tem para a vida dos seus filhos, eles serão pessoas prósperas ministerialmente. E aqui eu não estou falando de visibilidade. Eu estou falando de um senso de você fazer algo tão prazeroso para o Senhor que nada mais importe. É um nível de contentamento e de entrega de que nada mais importe. Eu tenho me aplicado nos últimos anos à leitura e eu gostaria de, nesse momento, agradecer pela vida do pastor Luciano Subirá. É um homem inspirador, é um homem que o seu ministério, orvalho.com, gostaria de te encorajar a segui-los nas redes sociais. Que homem formidável, que ministério formidável. E inúmeras vezes eu ouvi seus podcasts voltando do trabalho e voltando de atividades ou em casa. E um livro que eu li do pastor Luciano Subirá me fez mudar a minha mentalidade e ter um nível de maturidade maior, que é o livro Até que Nada Mais Importe. Na realidade, eu ouvi um podcast dele,
onde ele traz essa ministração e depois eu investi em comprar o livro e lê-lo. Tem coisas na sua vida que você vai selecionando, você vai priorizando, mas o propósito para o qual o Senhor colocou para você fazer, esse precisa ser prioridade. Servir ao Senhor, agradar ao Senhor, louvar ao Senhor de toda a sua alma. Não existe, na minha opinião, nada mais gratificante, Larissa, do que você tocar e você perceber que o Senhor está aceitando o seu louvor. Aqui não, ele transcende a técnica. É um ambiente onde você vai estudar, você vai buscar se aprimorar, mas é fazer com que aquela entrega, aquela adoração seja verdadeira. Senhor, eu me preparei até esse ponto, mas a partir desse ponto, que é o ponto da entrega, ele precisa ser inteiro. Ele precisa passar pelo seu espírito, a sua alma, o seu corpo, ele vibra, você sente no seu corpo todas as vibrações daquilo que você está tocando, você sente o teu espírito se conectando com o mundo espiritual e adorando, entregando algo genuíno, verdadeiro para o Senhor. E cada um de nós tem uma identidade. A forma de você entregar o seu louvor, Larissa, é única. A forma como eu entrego meu louvor é única. A forma como o Caio, que está para trás das câmeras, aqui conosco, gravando, é única. Então, eu quero direcionar uma palavra para você que muitas das vezes olha para o seu ministério e busca ser perfeccionista. Eu quero entregar porque eu preciso de tantos views no YouTube, no Instagram, em qualquer plataforma. Eu preciso ter visibilidade. Não. Olha, o Senhor pode até fazer com que o seu nome chegue às nações, mas nos bastidores, ele precisa te conhecer. Ele precisa te conhecer, Larissa. Sabe, quando você está na sua casa, que não tem ninguém, e você pega o seu violão, ou o seu instrumento, ou a sua voz, que é o instrumento que Deus te deu, e diz: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Senhor, eu confio tanto, 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 tanto no teu grande amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ninguém está te vendo, ninguém está te filmando, não vai ter like, não vai ter views, mas você está rodeado por testemunhas. O Senhor que te vê em secreto está recebendo a tua adoração. Qual é a tua motivação? Você é músico. Talvez eu esteja falando com músicos experientes. Talvez eu esteja falando com músicos iniciantes. Eu posso estar falando com qualquer pessoa. Certamente esse vídeo vai alcançar inúmeras pessoas. Mas uma coisa... Vou até pegar esse aqui, porque me emocionei aqui. Mas uma coisa a gente não pode fugir dos bastidores do nosso momento de solitude. Quando você está sozinho e não tem mais ninguém, aí é onde Deus quer entender onde está o teu coração.
Pensa nisso. Nossa, ele me deixou sem palavras, gente. Gente, ele me deixou sem palavras. Eu me emocionei, até chorei. Mas isso que você disse é um fato, né, Enoque? Porque a gente precisa saber a nossa identidade em Deus. A gente precisa saber quem o Senhor ele nos chamou para ser. E diante de uma sociedade, como você disse, se importa tanto com visualizações, com likes, a gente saber quem nós somos em Cristo, quem Cristo nos chamou para ser e qual o propósito que Deus tem para a nossa vida, não tem nada que pague isso. Verdade. Sabe, houve um momento em minha vida que fui chamada para pregar e eu fiquei muito em dúvida. Porque eu sou um pouco séria, sou um pouco firme, e eu questionava muito a Deus. Eu falava, Senhor, esse é o meu jeito. E ele falou, Larissa, eu te fiz assim porque você precisa ter essa estrutura para o que eu te chamei para fazer. Então, quando a gente tem noção e certeza do que Deus ele nos chamou para fazer, ainda que as pessoas elas nos critiquem, ainda que as pessoas falem, olha, mas você precisa mudar aqui, você precisa mudar ali. Se Deus está de acordo e se para o Senhor está bom, nada mais importa. Verdade. E isso é lindo, não? Que o seu testemunho de vida é lindo, sabe? A música, ela é de suma importância. Deus, ele ama os louvores. Né? Ali no livro de 2 Crônicas 20, né, quando a gente lê sobre a guerra de Josafá, a palavra do Senhor diz que enquanto o povo louvava o Senhor, ele trabalhava. Enquanto o povo louvava o Senhor, ia lá e fazia justiça por eles. E fez com que o exército que vinha contra Judá se autodestruísse. Então, assim, isso é lindo. A importância do louvor, sabe? A importância do secreto. Eu já fui curada através de louvores. Né? Então, você jovem, você pessoal que está nos ouvindo, tem essa noção. O louvor, ele tem importância. Perfeito. Na nossa vida espiritual, na nossa vida física, na nossa vida comum. Quando a gente está indo para o trabalho, está voltando do trabalho, indo para a faculdade, o louvor ele nos edifica. Né? E isso é lindo. E que a gente possa ter essa noção. A palavra ele edifica sim, mas o louvor ele nos edifica também. E nos aproxima de Deus. Né? Então, assim, Enoque, a gente sabe que há uma dificuldade. É uma baita de uma responsabilidade espiritual você ministrar vidas, Sim. porque o louvor é você ministrar pessoas. Perfeito. E quando você começou a sua caminhada, você teve dificuldades nesse sentido? Eu tive dificuldades de entender a importância, tá? A nossa caminhada, ela não se resume em conhecer, tá? Ontem, assistindo um vídeo no... Um short do YouTube, eu fui estimulado a pensar da seguinte forma. A pessoa que estava entrevistando, alguém da plateia, pergunta assim, você sabe que Coca-Cola faz mal? A pessoa responde, sim. Caio, obrigado. A pessoa diz assim, sim, sei. Mas você bebe Coca-Cola? Bebo. Mas tu não sabe que faz mal? E outra, não tô dando uma lição aqui de moral em ninguém, tá? Eu bebo Coca-Cola. Eu até me propus esse ano a beber menos, mas eu bebo, tá? Você sabe que faz mal? Sei. Mas tu bebe Coca-Cola? Bebo. Mas tu sabe que faz mal? Sabe aquela coisa repetitiva? O conhecimento do Senhor, ele não pode ser no campo só da teoria. Você pode ser alguém experiente. Você pode ser experiente, não. Vou recolocar. Você pode ser alguém que tenha muito conhecimento e até saiba transmitir esse conhecimento. Ok? Você pode. Porém, a verdade da prática faz com que você tenha autoridade. Verdade. Legal? Legal. Então, assim, eu tenho a consciência de que Coca-Cola faz mal. Sim. Eu conheço. Mas se você deixar de consumir o refrigerante, você vai experimentar um nível de saúde no seu corpo diferente daquilo que só o conhecimento poderia ter te trago. Sim. Então, se o teu conhecimento ele é desassociado da prática, ele não serve de nada. Ele é lixo. Ele só está servindo para entulhar. Ok? Ok. Então,
Nós precisamos ter essa consciência. E eu não tinha essa consciência. Então, assim, cresci num lar sacerdotal, onde fui ministrado tanto por minha família como por outras pessoas, da importância do jejum, da importância da oração, da importância de ter uma vida consagrada ao Senhor. Tenho toda essa consciência. Mas, a partir do momento em que eu tomo a decisão de dizer, hoje eu vou orar. Gente, na boa. Para quem tem uma vida experiente de oração, você sabe o prazer que a oração te traz, as respostas. Assim, quando você conhece todo o processo, você orou, o Senhor atendeu a sua oração e isso gerou experiência, tá? Quando você conhece todo o processo, fica mais fácil de você reiniciar esse processo e dizer, eu vou orar, o Senhor vai responder e eu vou contar testemunho. A vida é assim, concorda? É assim. Agora, quando você fica na primeira fase, você não gerou a autoridade através da prática que fez com que você tivesse autoridade para testemunhar. Então, todo conhecimento, toda administração, ela é importante, mas ela só vai ter validade se você praticar. Existe um texto em Tiago 1, se eu não estou enganado, chegando rápido aqui em Tiago para contribuir, ele diz assim, eu não achei o texto aqui que eu quero me referir, mas é um texto em Tiago que nos estimula a não ser só ouvinte, a não ser só um conhecedor teórico. Eu acho que o texto de Tiago 1:2 é interessante. Ele diz assim, ó, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ele vai continuar assim. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O que eu quero te encorajar? Pratique. A vida com o Senhor é simples. É uma vida onde você ouviu, praticou, experimentou, gerou autoridade. Ouviu, leu, praticou, experimentou, gerou autoridade. Simples assim. E minha decisão, ela se dá num momento muito emblemático para mim. 2014, 12 de outubro de 2014, eu saio para ir à igreja, era antes das 9, naquele dia eu iria ministrar, estava levando meu saxofone, estava na calçada, quando um carro desgovernado vem e me atropela, em cima da calçada. Eu fui projetado a mais ou menos uns 5, 6 metros de distância e perdi a consciência por alguns minutos, não sei se por mais de 1 hora, tá? É porque essa lacuna, ela não fecha para mim. Eu lembro do momento do impacto, eu lembro de estar já dentro da ambulância, basicamente isso. Mas naquele momento,
Bernardo estava com quase 2 anos. Não, Bernardo estava com 2 anos. Bernardo estava com 2 anos. 2014, Bernardo estava com 2 anos. E naquele momento, quando eu saí do hospital, eu tive que repensar em toda a minha vida. O que era prioridade não era mais prioridade. Eu estava encerrando um ano profissional bastante promissor, era um ano maravilhoso profissionalmente. E era ali, já no finalzinho do ano, um dia antes do meu aniversário, e foi um marco para mim. Porque foi um dia em que o Senhor me parou e diz assim: camarada, o que você quer para a tua vida? De verdade, assim, não basta ser um cara bom, um cara de caridade, não basta um cara que vai à igreja, não basta ser o cara que faz tudo certo, beleza? Então, se você é o cara que faz tudo certo, não basta ser isso. Você precisa ser conhecido do Senhor. Porque naquele grande dia, no dia em que nós tivermos de prestar conta com o Senhor, Jesus vai ser enfático com você. Então, você está me ouvindo? Beleza, ó, presta atenção. Jesus vai ser enfático com você. Eu te conheço ou não te conheço. Simples assim. Não adianta argumento. Jesus, eu fiz a caridade tal. Jesus, eu fiz isso. Jesus, eu curei. Jesus, eu expulsei demônio. Jesus, eu subi o morro, eu desci o morro, eu subi. Não adianta argumento. Com Jesus é simples. Você precisa ter relacionamento com Ele. Ele precisa te conhecer. Ele precisa conhecer as suas intimidades, as suas esquisitices. Tem dia que eu estou esquisito. Tem dia, Larissa, que eu estou esquisito. Tem dia que eu não quero falar com o filho, não quero falar com a esposa. Eu quero ficar sozinho. Tem dia que eu estou falante. Acho que hoje eu estou falante. Estava tão ansioso para esse momento. Acho que eu estou falante hoje. Mas tem dia que nós estamos nas nossas zigueziras. Beleza? E está tudo normal. Acontece comigo, com a Larissa. Acontece com você também. Eu sei que acontece. Mas isso não pode impedir o teu relacionamento. Então, no dia que você estiver com ziguezira, Jesus, hoje eu estou esquisito. Espírito Santo, hoje eu estou esquisito. Me ajuda. Ele vai te ajudar. O que não pode acontecer é naquele grande dia você chegar todo pimpão, todo se achando, toda se achando, e Jesus falar assim: não te conheço. E tu acha que Jesus vai ser cortês com você? Vai dizer assim: olha, infelizmente eu não te conheço. Não. Ele vai dizer: não te conheço. Agora, para você, Larissa, ele vai dizer: te conheço. Não, Jesus. Olha só, tentando imaginar a cena, Larissa está chegando no céu, eu acho que Jesus já abre um sorriso. De cara, assim. De cara. Uau! A Larissa chegou. Uau. Uau! Sabe quando aquela pessoa chega, que é uma pessoa bacana, e, cara, tem muita gente bacana. Tem muita gente bacana. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro, pastor Daniel Nobre. Amigo. Quando eu encontro com Daniel, eu acho que a expressão é a mesma. Uau! Ele chegou. O meu amigo chegou. Sabe? É diferente. Quando você tem um relacionamento, quando você conhece, é diferente. Eu quero te estimular a ter um relacionamento com Jesus de forma que, quando Jesus olha da eternidade, ele se debruça, ele fala assim: uau, olha o que a Larissa está fazendo, olha o que o Caio está fazendo, olha o que o Enoque está fazendo. Uau! Que a gente possa tirar do nosso Jesus esse uau! Que você viva a sua vida de forma tão íntegra, tão inteira, tão consistente, tão verdadeira,
quando você fizer a sua adoração, a sua ministração, o seu louvor, seja assim: Jesus olhe, Deus olhe, e o Espírito Santo olhe, e toda a eternidade olhe. Fala assim: uau, uau, chegou como um cheiro suave. Sua adoração precisa chegar como um cheiro suave. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito. E quando 2014 chegou na minha vida, aí o Senhor me fez trazer tudo que eu tinha de teoria na mente, tudo que eu tinha aprendido. Eu tinha tido, sim, algumas experiências com o Senhor, mas essas experiências ainda eram muito poucas, eram rasas, relacionamento raso. Sabe aquele relacionamento com um vizinho que você só vê 2 vezes no ano? É basicamente isso, assim, sabe? Aquele relacionamento de bom dia, boa noite. Ô Jesus, me dá uma boa noite de sono. Ô Jesus, me leva para... Raso, raso. E aí naquele momento eu falei assim: Jesus, eu poderia não estar vivo, eu poderia não ver meu filho crescendo, e eu vou mudar isso. A partir de hoje, eu vou ter um relacionamento com o Senhor, de forma que o Senhor me conheça. De forma que, onde eu chegar, as pessoas olhem para a minha vida como uma carta viva e vejam o Senhor na minha vida. E temos buscado caminhar por essa visão. Caraca, o cara me deixou sem palavras de novo, galera. Mas é muito interessante o que você disse, Enoque, porque relacionamento com Deus, ele é constante. Mas vai ter dias que a gente não quer orar. Haverão dias que a gente não vai querer ler a Bíblia. Mas é sobre a gente não ir pelo que a gente sente, mas pelo que a gente tem certeza. Eu não sinto vontade de fazer isso, mas eu preciso fazer isso. Eu não sinto vontade de ler Bíblia, não queria ler livros sobre o cristianismo, mas eu preciso para o meu conhecimento. É essa certeza. Não vá pelo que você sente. Fica aqui essa dúvida. Essa dúvida não. Esse conselho, essa dica. Não vá pelo que você sente. Vá pelo que você tem certeza. Porque os seus sentimentos, eles podem te frustrar e te levar para um caminho errado. Sim. Né? Então, assim, muito forte esse seu Eu testemunho. vou complementar, Larissa. Posso? Pode, claro. Vá pelo que a palavra de Deus diz. Também. Vá pelo que a palavra de Deus diz. Está na dúvida? Bíblia. A palavra de Deus vai te direcionar. O Espírito Santo, a palavra de Deus, ela vai nos dizer assim, ó: e ouvirá por detrás de ti uma voz que te dirá o caminho. O Espírito Santo. Ok? Só que ela só vai te dizer o que você vai fazer a partir do que você entendeu, leu, foi ministrado. A tua vida prática, cristã, ministerial, ela só vai acontecer a partir do momento que você convidar o Espírito Santo para trazer vida para aquilo que você lê. Li, Espírito Santo, me ajude a praticar. Eu quero praticar isso aqui, Jesus. Eu quero praticar isso aqui, Espírito Santo. Aí você vai ouvir uma voz por detrás de você e vai te dizer. E assim, não é nada supersticioso, não é nada supersticioso. É o Senhor fala na tua cabeça, na tua mente. Você sente esse direcionamento do Senhor, vou fazer isso. O Senhor fala conosco através de ideias. O Senhor fala conosco através de pessoas. O Senhor fala conosco através de sonhos. A Vanúbia é uma pessoa que o Senhor fala muitas vezes através de sonhos. Eu não tenho sonho. Quando eu sonho, eu já sei que eu exagerei na noite anterior. Eu não tenho sonho. Mas eu tenho, sim, o Senhor falando no meu espírito o que eu tenho que fazer. Aí você pode atribuir, isso aqui é uma intuição. Não, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te apontar para a eternidade. Pensa assim: o que você ouviu de sugestão na tua mente
aponta para a eternidade, aponta para o céu, testifica com a palavra, testifica o evangelho, eu te diria que isso tem muita chance de ser o Espírito Santo. Não estou afirmando, mas tem muita chance de ser o Espírito Santo te direcionando. Sabe por quê? Porque se fosse através da nossa carne, a nossa inclinação, ela não é para o Senhor. É pro A pecado. nossa inclinação carnal, ela é egocêntrica, ela é egoísta. Você não quer amar seu irmão. Não dá uma de santarrão. Não quer. Você não quer, mas o Espírito Santo te transforma. A tua mente é transformada. Nós vamos nos permitindo transformar a nossa mente. E a renovação do entendimento em Cristo Jesus vai fazer com que a gente ame o nosso irmão. A gente ore por ele. A gente jejue por ele. Pega a dica. Legal, Enoque. Isso é um fato, uma pura verdade, né? E é o querer, como você disse. O Espírito Santo, ele é muito educado. Ele é muito cavalheiro. Ele pode falar, olha, Enoque, você precisa ir por esse caminho aqui. Mas no meu ponto de vista, ele nos dá um direito de escolha. Você pode seguir esse caminho ou você pode fazer do jeito que a sua carne quer que você faça. E vai de nós obedecer, ouvir ou não o Espírito Santo, porque muita gente fala, eu não ouço Deus falar comigo. Deus, ele muitas vezes pode estar falando com você e é você que não está querendo ouvir. Perfeito. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade e ter noção de que nós estamos todos os dias em uma constante guerra. Perfeito. É a carne e o espírito em uma guerra constante e vai vencer quem você mais alimenta. Perfeito. Né? Então, assim, escolha certo. Faça a escolha correta. E, Enoque, para quem não sabe, tá? O Enoque é um baita de um músico, ele é modesto, ele toca muito bem. Que isso, É maestro da nossa orquestra aqui em Vila Matilde. Que isso. E é interessante porque no testemunho dele ele fez essa aliança com o Senhor de não ganhar, né, valores em relação ao seu ministério. E, Enoque, durante a sua caminhada, né, você é modesto, mas você é um baita de um músico. Sabe, ensinou. Gente, eu toco violino por causa dele. Era o meu sonho, quem me ensinou foi ele. Então, assim, houveram propostas na sua caminhada? Propostas boas, propostas grandes que, pelo seu amor e pela aliança que você tem com o Senhor, você recusou? Houveram sim, mas elas, na primeira tentativa de sondagem, eu já cortava. Pode parecer doideira o que eu vou falar agora, mas músicas tidas assim, músicas de amor, tá? Eu vou tocar em casa, ninguém vai ver, é uma festa intimista, de família, assim, é só pra gente. Vai tocar? O Enoque não vai tocar. Chato, né? Eu acho que você não gostou dessa parte. Pode não ter gostado, mas, assim, é o meu relacionamento com Jesus. Sabe, quando eu penso, só penso assim, falo assim, Jesus, já fazem 24 anos dessa aliança, né? Qual é, pô? Já tô maior de idade. Quebra aí, posso? Nem sinto vontade. Para ser muito sincero, nem sinto vontade. Então, todas as vezes que houveram propostas, eu já cortava no sondar. Tô sondando. E todas as pessoas que me cercam do meu relacionamento sabem dessa aliança. Então, assim, você vai ser um músico secular como? Alguém vai te indicar. Cara, conheço uma pessoa que toca, mas a pessoa é top, mas ela vai... Aí ela vai te indicar e aí você vai, como diz o poeta paulista, vai para aquele trampo. Ok? Lá no Rio de Janeiro a gente não fala assim, aí, né? Vai para aquele trampo. Mas, dado que eu deixo muito claro, inclusive eu quero falar aqui do Bernardo, eu já estou falando aqui, me parece que eu já estou falando aqui umas 3 horas. Falei com o pessoal aqui do início, né, que falaria no máximo 5 minutos. Eu tenho a sensação que eu estou falando há 3 horas.
Mas eu quero falar do meu filho. O Bernardo, ele é um fruto do nosso relacionamento, do nosso amor, meu e da Vanúbia. E Bernardo é um filho maravilhoso, especial. Alguém que puxou a mãe no sentido de olhar para as pessoas com uma sensibilidade, com carinho, com amor. É um presente de Deus. Eu te amo, meu filho. Certamente você vai assistir. E eu tenho muito orgulho de ser teu pai. Tenho muito orgulho de ser o seu tutor, alguém que está caminhando, já caminhou um pouquinho mais do que você, mas eu quero te entregar para Jesus, exatamente do jeito que Ele quer que você seja. Essa é a minha missão e a missão da sua mãe. Eu quero entregar para Jesus o Bernardo de Barros Freitas, exatamente aquilo que Jesus pediu para eu fazer. Então, eu quero ser um bom pai, eu quero ser a sua inspiração, eu quero ser o seu maior porto seguro e eu quero que você tenha orgulho do pai que tem e saiba que eu, como seu pai, tenho orgulho de você. O Bernardo, ele tem sido forjado ao longo dessa caminhada, observando esses princípios. Bernardo, desde os 5 anos, começou na sua experiência musical, então aos 5 anos nós introduzimos o violino. Ele cresceu um pouquinho, perdeu o violino, aí nós, o pai, né? Vamos para o clarinete. E aí deu uma forçação de barra, deu uma forçada de barra, avançou um pouco. E sempre falando, pai, eu quero bateria, eu quero bateria, eu quero bateria, eu quero bateria. Até que eu matriculei ele numa aula de bateria e aí o professor Joab, Deus te abençoe, obrigado pelo trabalho que você fez com o Bernardo. E Bernardo, ele tem algumas inspirações. O Daniel, meu amigo e pastor Daniel Nobre, é uma grande inspiração para a nossa família e para a vida do Bernardo. Bernardo cresceu na casa de Daniel, então somos amigos muito íntimos de muitos anos. E Davi e Bernardo estão crescendo juntos. E Bernardo tem, nesse período de caminhada, observado a entrega do Daniel. Então, Larissa, você falou do Enoque como alguém que toca alguma coisa, eu nem acho isso, tá? Se tem alguém que toca ungido, que ele fala assim, quando o propósito dele ao tocar é o seguinte, ele diz assim para mim, ele sempre disse isso. Quando eu tocar, quando a baqueta chegar no prato, que essa onda, que essa vibração, ela alcance corações e que esses corações sejam edificados, libertos, transformados. Eu quero tocar com uma sensibilidade e entrega tal, de forma que o Senhor olhe o exemplo do uau. Uau. Essa é a minha inspiração. Daniel, você é a minha inspiração. Camarada, você é uma inspiração, mano. Eu gosto, te amo de verdade. E convido você, tá, a pesquisar no YouTube, Pastor Daniel Nobre, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Se puder marcá-lo, nem sei se tem rede social, mas vai ser uma benção. Que homem de Deus. Abençoa a minha vida até aqui. Todos os dias foi alguém que Deus colocou para andar lado a lado. Então, são 2 pessoas aqui que eu tenho uma admiração, consideração no caminhar. É a minha esposa, Vanúbia, e meu amigo Daniel Nobre. Bernardo, ele está crescendo, observando esse tio dele falando. É assim. Esse é o caminho. Esse é o jeito de entregar. Então, a vida
com o Senhor, ministerial, a sua entrega, ela vai precisar de referências e a história do Bernardo é um exemplo disso. E eu tenho falado para o Bernardo ao longo desse caminhar, assim, Bernardo, não estou te obrigando, Larissa, mas se eu posso te dar uma sugestão prática de vida, se eu tomei uma decisão, e inúmeras decisões eu tomei, eu acho que de forma muito assertiva, mas uma das decisões que eu tomei também muito assertiva foi em relação ao meu ministério, de ter feito uma aliança com o Senhor. E eu não negocio. Isso não está sob discussão. Por valor que seja, você pode me dar o mundo. Isso não está em leilão. Isso não está negociado. Não está para negócio, ok? Não está para negócio. Simples assim. Pois é, jovens, não negociem seus valores, hein? Enoque, que lindo, né, gente? Nossa, eu tô impactada. Já choramos, já nos emocionamos, assim. Que história de vida que você tem, Enoque. Muito inspiradora a sua história de Uau. vida. Fui muito abençoada, muito ministrada. Amém. Aprendi com você, ouvir você falando, me fez pensar em muitas coisas. E, assim, se você pudesse deixar um conselho para os nossos jovens, para as pessoas que estão nos ouvindo, sobre o ministério, sobre fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Não é, a gente sabe que não é fácil, cumprir o chamado do Senhor não é uma tarefa fácil. Mas se você pudesse deixar um conselho para essa geração, qual conselho você deixaria? Legal. Em poucos minutos ou eu posso sustentar aqui o que Pode eu... sustentar, fica à Pode, vontade. beleza, assim. Você não vai fazer nada sem planejamento, tá bom? Então, começa por aí. Quando o Senhor estabeleceu o propósito para a sua vida, Larissa, é só você pensar como um quebra-cabeça. Existe todo um processo de formação. O lar que ele te inseriu, as experiências que você foi tendo ao longo do caminho, as pessoas que se conectaram a você. Então, o que é isso? É o grande arquiteto, é o grande planejador, é o grande administrador da eternidade, nosso Deus, que tem cuidado desse teu plano de carreira. Sim. E aí, a tua vida, ela não pode ser desconectada. Então, você tem todo um planejamento profissional. Eu vou começar pela base. Você tem todo um planejamento pessoal, familiar, profissional ou ministerial. Profissional, eu diria que profissional viria na frente, tá? Ministerial. Então, assim, você precisou ser bem nutrido, ser acompanhado emocionalmente para chegar onde você chegou. Check, fechado. Você almeja ou já alcançou formar uma família. Check. Aí você tem um planejamento. Eu quero uma pessoa assim, eu quero uma pessoa acolá. Eu observo esse e esse preceito, tal. São esses valores que eu... beleza. Tá. Check. Check. Profissional. Eu quero viajar o mundo fazendo vídeos de viagem. Alcançou? Check. Por que você negligencia o planejamento ministerial? Eita. Eu vejo gente estudando pra caramba pra ser bem na vida. Eu vejo gente ambicionando ter uma boa família. Ok? Tchau. Eu vejo uma corrida e vou falar assim, o carioca é meio lentão. Eu sou carioca, tô falando de mim, e se tiver um carioca assistindo, você vai concordar comigo. Ele é o lentão, ele vai fazendo as coisas num tempo mais desacelerado. Para ele tá tudo bem, porque ele não tem uma base de comparação. Ele não está se comparando a ninguém que é mais acelerado com ele ou mais lento do que ele, ok? Sim. É ele e ele. Mas eu sou um carioca que mora em São Paulo, hoje tudo aqui é acelerar.
Até para respirar é acelerado, o batimento é muito mais rápido. Então, assim, a minha vida é mais acelerada, tem estado mais acelerada nesses últimos 2 anos. Mas tudo bem, ok. Aqui em São Paulo, a turma é acelerada no profissional, nas ambições profissionais. Acelerado. Mas eu observo poucas pessoas planejando a sua carreira ministerial. Aí, permita-me compartilhar com vocês um planejamento pessoal, tá bom? Eu não quero falar aqui de algo teórico. Eu quero falar aqui com vocês de algo prático. Olha isso aqui. Eu não vou apontar para a câmera porque isso aqui é muito íntimo, tá? Mas isso aqui ele tem um título assim, ó, Fotografia do meu quebra-cabeça. Planejamento pessoal do Enoque, tá? E aqui é onde está fundamentada a minha dica. É só isso, tá bom? Por que eu cheguei aqui? Esse rodeio todo para chegar aqui. Esse quebra-cabeça é o meu planejamento. Mas não foi o planejamento que eu fiz há 3 horas atrás, antes de gravar esse episódio, tá bom? Ele está datado em 2021, eu fiz uma atualização recente, eu fiz uma atualização nesse ano, e eu sempre faço planejamentos de 3 anos, fluxos de 3 anos. Então, uma dica, boa prática, pegue uma caneta, não faça no computador, pegue uma caneta, pegue um papel, ok? Pegue um papel. E você vai dividir em 4 sessões. Você vai dividir na sessão pessoal quais são os seus planos, seus objetivos, aquilo que você entende que está alinhado com a vontade de Deus para os seus próximos 3 anos, 2 anos, 1 ano. Quando você vai... Qual prazo e qual data destino, qual data final de verificação, é você que vai determinar. Mas assim, bota lá, sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida profissional e a sua vida ministerial, tá bom? 2021, eu tinha algumas ambições pessoais. Quais são? Quais eram? Assim, ó, eu preciso concluir meu MBA. E recentemente, há mais de 6 meses, eu testemunhei aqui na nossa congregação, na nossa igreja, que Deus me deu vitória e eu concluí. Ok? Então, um planejamento feito em 2021, que tem como validade 13 de outubro de 23, meu aniversário, eu digo, eu quero concluir meu MBA. Está aqui como concluído. Check. Ok? No âmbito profissional, em 2021, eu estava no Rio de Janeiro. No início do ano, eu não tinha nenhuma proposta profissional para aquele ano até então. Pelo contrário, eu tinha algumas negativas no início do ano que jamais me encorajariam a estar onde eu estou hoje. Mas no meu plano profissional, contemplava estar aonde eu estou profissionalmente hoje. Eu fiz isso em 2021 e naquele mesmo ano, em maio, check, está aqui, concluído. Eu trabalho no mercado financeiro. E no mercado financeiro, nós precisamos alcançar alguns níveis de certificações que vão garantir que você tem a habilidade suficiente para exercer aquela função. Check. Realização familiar. Check. Ministério. Devocional diário. Começa por aí. Teu devocional diário. No ministério, você canta? Você é músico? Então você precisa se aperfeiçoar tecnicamente. Você, ao tocar, quer que a manifestação do Espírito Santo seja plena? Então, olha só. Planejamento de leitura.
que pode estar em qualquer um daqueles que você vai planejar. No pessoal, olha, eu preciso ter uma comunicação melhor, eu preciso desenvolver inúmeras habilidades. No familiar, eu preciso dar uma atenção para os meus filhos, eu preciso ter um bom relacionamento com as pessoas. No profissional, talvez você precise desenvolver habilidade em alguma área específica, alguma certificação específica. No teu ministério, uma dica, mais uma vez, não é do pastor Luciano Subirá, mas eu fui estimulado por ele a me debruçar e ao longo de 2022 fez como a minha pauta de desenvolvimento ministerial foi oração e jejum. Então, eu pratiquei conhecer, aliás, eu busquei conhecer as inúmeras frentes da oração. Você sabia que existem inúmeras frentes e tipos de oração? Eu cito aqui pelo menos 6. Pelo menos 6. Existem mais, tá bom? Tipos de oração. No teu planejamento ministerial, você precisa ter isso. Eu vou conhecer sobre as nuances da oração. Eu vou conhecer sobre jejum. Eu não trouxe aqui, mas eu me debrucei num outro livro do pastor Luciano Subirá, onde ele fala especificamente sobre jejum. E eu fui muito edificado. E aí uma palhinha. A gente às vezes está tão enraizado com informações de que o jejum faz mal. Não faz mal. Quando que eu começo o jejum? Você vai começar meia-noite, terminar meio-dia, você vai começar 6 horas da noite e terminar no outro dia, 6 horas da noite. A forma como você vai fazer é com você e Deus. Você vai beber água, não vai beber água? Eu vou compartilhar um testemunho meu. Estimulado pela leitura e o conhecimento, eu já fiz jejum de 24 horas, de 3 dias direto, com a ingestão de água. Só água. Água em um chá. E eu fui extremamente surpreendido positivamente pelo agir do Senhor na minha vida. Ao longo de 2022 foi um ano onde eu busquei praticar a oração e o jejum. Dica para você: quero ter uma vida onde o meu ministério possa gerar frutos, onde o meu ministério possa realmente impactar e alcançar pessoas. Vida de oração e jejum. Aí, não é aquela oração, papai do céu, me abençoa, abençoa papai, abençoa mamãe, abençoa vovó. Não é isso. Você pode ir num nível mais profundo. Estamos aqui conversando já há bastante tempo. E para ter esse nível de conversa, essa liberdade, essa leveza, que é o que eu estou me sentindo aqui conversando com você, isso foi construído ao longo de uma caminhada. Nós já temos um relacionamento há mais de um ano. Então, eu expor algumas coisas da minha vida pessoal aqui para você, Larissa, é tranquilo para mim por conta do nosso relacionamento. É tranquilo para o Caio, que está aqui atrás das câmeras, vocês não estão vendo, mas ele está. É tranquilo, porque nós já estamos caminhando há um tempo. Com o Senhor a mesma coisa. Então, existem níveis de intimidade. Sim. Experimente, se ouve. Você é usado para tanta coisa. Você é estimulado a dar respostas. Você é estimulado a refutar argumentos. Você é estimulado a tanta coisa. E eu quero te estimular. Aplique o ano de 2023, esses 8 meses que ainda nos restam. Aplique o ano de 2023 a conhecer mais de Jesus através da oração e do jejum. Boas literaturas, pastor Luciano Subirá tem várias literaturas. No Ministério de Madureira existem várias literaturas. Agora, ler não vai te levar a lugar nenhum. Leia e pratique. Jejue e pratique. Ore e pratique. Ore. Pratique a oração, aquilo que você está lendo.
aquilo que você acabou de conhecer, porque aí você vai entender se aquilo funciona ou não funciona. Se existe algo prático na minha vida hoje, é o seguinte: isso funciona ou não funciona? E aí, linkando com a parte musical, o que sempre me motivou? Uma vez, conversando com o Caio, que está atrás da câmera, na casa dele, nós falávamos sobre o que te deixa acordado e o que te deixa com sono. Aí, assim, é muito pessoal, tá? Mas assistir filme me deixa com sono. Eu faço pela minha família. Mas não é uma coisa que, uau, eu gosto. Mas escrever uma partitura para a orquestra tocar ou ajustar a forma como a gente vai fazer, como a gente vai tocar, eu busco entender, imaginar. Isso me deixa acordado, assim, sabe? Aquela coisa de você chegar 4 horas da manhã e tu falar: uau, o corpo tá um bagaço, mas a mente tá aqui vivinha e eu tô super. Isso me deixa acordado, tá? Aproveito para te fazer uma pergunta: o que te deixa acordado e o que te faz ter sono? Dê atenção ao que te deixa acordado, tá bom? Dê atenção. Então, o que eu fiz de forma pessoal? Eu quero aprender a tocar trombone. Aí arrumei com um maestro, amigo meu, um trombone. E fui praticar o trombone. Pensa num instrumento complicado, exige uma capacidade de respiração, de fôlego. Eu tive que fazer exercício com aparelhos de respiração, que se usa com fisioterapia e tal. Assim, bem pesado mesmo. Eu falei: Jesus, assim, é difícil. Não senti tanta dificuldade no clarinete. Sério? Quando o Bernardo começou no violino, eu busquei ter o entendimento para poder estar auxiliando ele em casa. Então, Bernardo com 5 anos, hoje ele tem 10. Nós começamos a orquestra aqui tem 1 ano. Então, poder passar uma instrução para você que não toca o violino, para mim, toda aquela experiência com o Bernardo lá atrás fez toda a diferença. Saxofone. Saxofone veio na minha vida depois que meu tio faleceu. Então foi uma experiência e eu fiquei no saxofone. Recentemente, questão de 2 anos, comprei um sax tenor. Me apaixonei. Acho que eu encontrei o instrumento. Eu acho que esse é o instrumento da minha vida. Tá? Eu tenho uma conexão com o sax tenor que é surreal. Toco alto, mas o tenor, sabe, a vibração dele, quando eu toco, ele faz transmite uma vibração no meu corpo que é diferente. Teclado. Cara, fui ali nas teclas, consegui sair assim do básico, tá? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: eu gosto de experimentar cada coisa diferente no que diz respeito à parte musical, cada instrumento, para entender a dificuldade. Porque aí eu sei se você está me dando migué ou não. Se você fala assim: isso aqui, esse mecanismo aqui, essa escala, esse desenho aqui é difícil de fazer. Eu falei: Larissa, não mete esse caô para cima de mim que eu sei que não é. Assim como eu sei que uma passagem do si, do lá, você está no lá no clarinete, para o dó, você tem que passar pelo si e você tem que fechar todo o mecanismo do clarinete. Essa passagem ela é embaçada, como diz o poeta paulista. Ela é embaçada. Então, é difícil. Quando eu tenho que escrever para o clarinete, eu evito essa passagem, porque eu sei que é difícil. Quando eu olho para o trompete, que foi o primeiro instrumento, lembra da história do papai, que eu matava a aula com ônibus? Então, foi no trompete. Quando eu quero escrever, quando eu estou escrevendo para o trompete, para o Caio tocar, eu penso na dificuldade da região. Se eu toco abaixo do si, já se torna uma região embaçada, o si grave. Quando eu passo do mi, fá sustenido, já lá na segunda oitava, já começa a ficar embaçado a embocadura. Então eu digo: olha, vamos trabalhar dentro dessa região de conforto. O meu papel hoje
de facilitar essa jornada ministerial no que diz respeito ao Ministério da Música, passa por toda essa experiência para que eu pudesse estar aqui testemunhando para você. Aí eu trouxe aqui e eu finalizo com isso. Eu acho que a gente está aqui na reta final para concluir. A importância do planejamento. O texto de Hebreus 12, 1. Olha só que texto formidável. Eu quero te encorajar a ler esse texto e prestar atenção nisso. Ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o quê? A cruz. Nós estamos exatamente no momento de Páscoa. Hoje é um sábado onde a gente está gravando esse podcast. Ontem, sexta-feira, a 23 não, por conta do nascimento de Jesus, mas considerando 2023 menos 30 e 3, nós chegamos aqui basicamente próximo do evento onde marca a história da humanidade. O sacrifício de Jesus, que é o que nós estamos lendo aqui. Ele diz assim: em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Esse ano, dentro do meu planejamento, eu precisava dar um trato no shape. Claro, né? Assim, já estava passando dos limites. Respiração já ficando ofegante e tal. Eu falei, pô, eu preciso melhorar meu peso. Assim, eu preciso ter essa responsabilidade comigo mesmo e com minha família. E em fevereiro, eu decidi que mudaria essa história. Eu falei, cara, isso aqui vai mudar. E eu conversei com a minha esposa, falei assim, ó, esse ano eu tô comprometido, hein? Não é plano de início de ano, não. Tô comprometido. E no meu planejamento pessoal, eu comigo mesmo, falei assim, olha, lá em casa a minha esposa tem uma medalha de corrida de rua, o Bernardo tem inúmeras medalhas de competições, futebol, atletismo da escola e tal, e eu não tinha uma medalha. Eu vou dizer assim, ó, esse ano eu vou ter uma medalha para dizer que é minha, tá bom? Meu esforço. E aí entra o planejamento. O que eu fiz? Estava com 3 dígitos de peso, falei, vou caminhar tantos dias na semana, de forma que em algum momento eu comece a correr e que eu consiga concluir em 1 hora os 5 quilômetros da prova proposta, que foi o circuito das estações outono de 2023, aqui no Parque Pacaembu. E assim fiz. Fiz o planejamento, imprimi, botei na geladeira. Fui um dia na academia, fui outro dia na academia, fui outro dia. 80% do meu planejamento foi concluído. Média de tempo na esteira, 52 minutos, 5 quilômetros entregue. Média. Quando eu comecei era mais de hora, mas depois foi normalizando, o condicionamento físico chegou. No dia da prova, dia 19 de março desse ano, aqui em São Paulo, eu comecei a prova, corri, era uma prova de 5 quilômetros, eu corri 3,5 quilômetros. E eu imaginei na minha cabeça que seria plano, né? Então, eu corri, aí teve um período de aclive, depois de declive, depois teve uma ponte que aquilo ali machucou, mas eu corri. Subi correndo, desci, voltei correndo, desci, corri mais um pouco, depois eu dei uma desacelerada e caminhei 1 quilômetro mais ou menos. E na reta final, todo mundo já chegando, correndo, eu resolvi correr. O que eu quero dizer com isso? Se você planejar e você determinar no seu coração o que você quiser fazer,
O que você quiser fazer, você faz. Tá aqui. A medalha só foi entregue para quem concluiu. A corrida que nos está proposta, ela só vai ter galardão, ela só vai ter feito sentido. Todo o planejamento só faz sentido se você concluir. Por que que você vai desistir agora? Tem ponte, tem aclive, subida, tem declive, descida, tem todos os embaraços da vida, tem gente na tua frente, tem gente te dizendo que não vai, tem gente te estimulando. Eu lembro nessa corrida uma senhorinha falando: vai lá, meu filho, vai lá, meu filho, você consegue. Tem de tudo. O que não pode acontecer? Você desistir. Persista. Tenha relacionamento com Jesus, que é bom demais. Ai, que honra entrevistar você. Eu estou muito feliz. Estou feliz da vida. Era uma das pessoas que eu mais queria entrevistar. Confesso que quando eu comecei a montar o roteiro eu fiquei um pouco nervosa, né? Ainda que eu já conhecesse um pouco da sua história, da sua família. Tenho um amor e um carinho especial muito grande pela sua família. Confesso que fiquei nervosa. Mas foi uma honra poder entrevistar você. Obrigado. Eu creio que a sua história, da mesma maneira que ela me edificou, e como você disse, a sua esposa é uma pessoa formidável. E muitas vezes a sua esposa me ajudou em muitas questões pessoais minhas. Então, assim, realmente eu amo muito a sua família. E para mim, entrevistar você é uma honra. Eu amo seu filho é uma bênção. É, já, um breve testemunho, gente. Já teve momentos que eu cheguei na igreja, eu estava muito triste, eu estava muito mal. E aí chega o Bernardo. Ai, tia, que saudade de você, e me dá aquele abraço. E eu já fui curada através de abraços do seu filho. Amém. Então, assim, é uma honra. Verdadeiramente uma honra. Quem conhece o Enoque pessoalmente, quem conhece a família dele, sabe ver o brilho do Espírito Santo na sua vida, na sua família, nos seus olhos, o amor que você tem em tudo que você faz. Então, assim, que você sirva e continue servindo de inspiração, não só na minha vida, na vida de outras pessoas, que o seu testemunho, a sua história possa alcançar jovens, possa reacender a chama do ministério no coração de jovens, de pessoas, daqueles que podem estar nos ouvindo e pensando em desistir, né? Que os seus testemunhos, a sua história de vida sirva como um incentivo para essas pessoas, Enoque. Muito obrigada, viu, por ter vindo, por ter participado. Hoje a gente está aqui, como ele disse, em dia de feriado. A gente podia estar em casa dormindo, mas estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Se você quiser se despedir do pessoal, fica à vontade. Eu quero agradecer a você, Larissa, a toda a direção, o Evandro, a turma que tem sido muito bom caminhar com vocês. Nós estamos aqui na rua Eugênia de Carvalho, no número 1220, servindo ao Senhor. Vila Matilde, São Paulo. E eu quero agradecer a todo o suporte. Caio, por detrás das câmeras. Toda a turma que vai fazer a edição desse vídeo. Que Deus abençoe vocês, porque o trabalho de vocês vai fazer com que pessoas sejam abençoadas. Amém. É o trabalho de vocês. Não estão aparecendo, mas é o trabalho de vocês. Ou seja, todos importam no reino. Todos importam no reino. Eu quero agradecer você. Se você ficou até esse horário, umas 60 horas me ouvindo Larissa, é porque isso te abençoou. Então, eu quero agradecer você pela sua audiência, pelo seu tempo. E, de verdade, eu tenho um desejo no meu coração, que você tenha uma vida de relacionamento com o Senhor que faz com que você se desprenda de tudo que possa ser embaraço dessa vida. Porque naquele grande dia, lembre-se, Jesus, ele precisa te receber com um sorriso no rosto. Se ele te receber com um sorriso no rosto, significa que ele te conhece. Pega essa dica aí. Deus te abençoe. É isso, pessoal. A gente encerra aqui mais um episódio de Vozes Cast. Foi uma honra ter você aqui como nosso ouvinte. A cada um de vocês que já ouviram o nosso primeiro episódio, Deus abençoe a vida de vocês.
é isso. Eu espero que você tenha sido edificado, que você tenha o seu pensamento transformado e mudado através da nossa palavra, através desse bate-papo, que a sua vida e o seu coração seja alcançado. E é uma honra ter você como ouvinte. Deus abençoe a sua vida e até o próximo. Ah, não esquece. Compartilha aí, né? Compartilhe, irmão, em nome de Jesus. Dá o like. Poxa, compartilha na sua rede social. Reposta. Eu nem sei de nada de rede social. Mas, boa, né? Abençoa a tua vida? Poxa, abençoa a vida de outras pessoas também. Tá Manda bom? pra Deixa eu vovó, pro abençoar. titio, pros amigos. Compartilha no Instagram, no YouTube também, gente. Deus abençoe. Deus abençoe.